Olá, pessoal! A entrevista de hoje é uma entrevista muito especial, principalmente pra gente que fala tanto e tão de música. O mundo da música mudou com a chegada dele. Principalmente quando a gente fala de música em alto mar. O maestro do alto mar, Edu Cristófaro. Obrigado. Tudo bem, e você? Ele é dono da Promoção, a maior e principal empresa de shows em alto mar. Sim. E tem uns, eu diria, quantos anos que a gente viu esse movimento? A Promoção tem 23. 23 anos. Mas de 2015 para cá, É um movimento um movimento que se que mudou. É. O precursor foi o Roberto Carlos. Eu comecei 4 anos antes que o Roberto. Como? Aliás, eu já fazer um apelo aqui, que o Rei é o único que não tá na promoção, né? E eu comecei falando do Roberto. Não, eu gostaria que ele tivesse, porque é ele mesmo que faz os navios dele. É ele que faz? Ele mesmo, ele próprio. Ah, eu não sabia. O navio em 2005, o Dodge começou a fazer um navio com o Roberto. Eu já fazia desde 2001 para 2002, mas essa parte musical, a minha maneira de fazer é um pouco diferente, porque eles fazem teatro, né? E eu faço aquelas mega estruturas, né? Vamos entender, entendi agora completamente. Eles usam o teatro do navio. Sim, que é maravilhoso Que também. é maravilhoso. Sim. O navio é um mundo ali dentro. Sim. Só que vocês inovaram usando a parte externa Exatamente. do navio. A parte maior, que é a parte onde fica a piscina grandiosa, lá é fechado para fazer uma grande arena. E um palco do tamanho de grandes festivais. Cada ano aumenta um pouquinho mais. Como o teu estúdio aqui, eu tô vendo, tá cada dia maior aqui. E já querendo mais, e é isso. Cada dia a gente aumenta um pouquinho mais lá. Agora, deixa eu entender. Me explica o boom desse movimento de festival em alto mar. Quando aconteceu? Você falou que foi em 2015. Na realidade, eu sempre fiz mais voltado à música eletrônica, ao flashback. Ah, é? Sim. Eu fui o precursor em lançar o Energia na Veia, que foi um navio de flashback, que teve 15 anos de edições comigo. Mas aí veio o Wesley Safadão, e o Wesley foi realmente o divisor de águas da Promoção. Ele mesmo diz isso, e eu digo sempre isso para ele. O Wesley foi um grande divisor de águas. Era o auge do Garota VIP? Exatamente. O Wesley foi uma situação de um navio que a gente lançou, porque a gente tudo ali começa 1 ano e meio antes. Agora, por exemplo, eu tô falando de 26, 27. Você já tá? Já tô em 26, 27. 25, 26 já é isso aqui já. Já tá fechado? Já tá fechado e 26 já tá fechado todo? 60% da temporada vendida já. Vendida? Vendida já. Então a gente já tá pra próxima temporada. Porque vamos falar o português claro. Não é algo muito barato. As pessoas precisam se programar. Exatamente. A maioria parcela. Sim. Concorda? Sim. A maioria parcela para viver essa experiência. Porque não é um show. Você vai viver uma experiência em alto mar. Sim. Não é? Exatamente. Então, quer dizer, você vive 72 horas de uma vida que você conseguiu ter essa experiência, você ir para sua cabine, ir para o show, e um belo jantar e voltar para o show, e de madrugada voltar para sua cabine e escolher o show que você vai assistir. Escolher o show, escolher a hora do show que você quer assistir. Escolher se você pode voltar ao show. Exatamente. Se você quer gerar um cochilo e voltar ao show. Que acontece muito até com nós mesmos. Porque essa temporada eu fiz 190 shows a bordo. Né? Então, novembro, dezembro e até 15 de janeiro, incluindo o Réveillon, a gente fez 190 shows. Dos maiores artistas do Brasil. É muito puxado. É muito puxado, é uma loucura. Porque passa 3 dias, 4 dias, desce 5 mil pessoas por uma porta e entra 5 mil por outra. E aí todo mundo chega com aquele gás novo. E você com o gás... E o teu gás tá daquele jeito, mas é isso que se eu te falar que me faz fazer isso que eu faço, é isso. 26 quantos navios?
Agora, a próxima temporada, 14 navios. 14 navios. Até agora, É muita coisa. 14 navios, a gente vai viajar mais ou menos mais de 80 mil pessoas. Foi o que a gente viajou na temporada passada, 70 e tantas mil pessoas. Agora a gente vai viajar mais de 80 mil. É muita coisa. É um cuidado, é aquela coisa que você lidar com o fã, que você está bem acostumado com isso, né? As pessoas estão pela experiência do navio, mas também estão pela experiência de estar mais próximo do artista, Literalmente no mesmo barco. no meio de um barco. Sim, Você concorda comigo? É isso com também? certeza. É poder Você estar cruza ali. o artista, inclusive, Você né? cruza com o artista. Sim. Coisa que no show, No show já o cara vai embora e você não sabe para onde ele vai, né? Ali você sabe que ele tá no mesmo espaço que você, que ele tá por ali, ele aparece de vez em quando, então depois você tá assistindo um outro show, o cara aparece num camarote para assistir esse show, ou se você cruza num restaurante ou em algum lugar, acontece muito isso. algum desse ano de 25 que você queira destacar? A gente está fazendo, acabamos de lançar Jorge Mateus, 20 anos, né? A primeira vez que eles vão fazer o navio deles. Não, eles não. primeira vez. Porque Jorge Mateus não. Eles fizeram navios já comigo e Já fizeram comigo. por aí? Sim. Tá, mas o navio deles. É a primeira vez Tá. e vai ser esse break depois da carreira. A diferença entre uma participação no navio e o navio deles, o navio deles ele tem que ficar. E a responsabilidade muda, né? A responsabilidade muda. Muda muito. Quando o navio é só uma participação, ele só entra Exatamente. e embarca em Santos, ou em Angra, Sim, sim. ou em algum outro lugar, Exatamente. em Búzios, Isso, e vai lá e só canta e vai embora. exatamente. Mas quando é o navio do cara, ele tem aquela responsabilidade de... O fã dele vai para ver o navio dele, ele tem 3 dias, 3 noites, né? Para poder estar ali perto do público dele, e o navio tem que ser sensacional. Tem que ser sensacional. Não é? Porque da mesma maneira que você fazer um transatlântico, a responsabilidade é muito grande. Uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo sobre a música é que hoje entregar 2 horas de show é praticamente impossível, porque as pessoas querem mais. As pessoas não querem mais ir a um show, assistir 2 horas e ir para casa. E o faturamento também não rende. Sim. Por conta, não tô falando disso nem de barco, tá? Sim. Eu tô falando disso de um show normal. Sim. Por conta a conta não fecha. A conta não fecha porque o bar precisa vender mais. Sim. É porque o ingresso não sustenta o valor do cachê. E isso também vale para um barco? Eu acho que é uma lógica um pouco diferente, mas se você pensar que os grandes artistas têm as suas próprias labels, né? Como você falou, Wesley, o Garota VIP, como o Boteco do Gustavo Lima, como outros fizeram as suas marcas para poder exatamente ter convidados e aquilo se estender, né? Por algumas horas. Por algumas horas. 4, 6 horas. No nosso caso, a gente tem que ter a compreensão que o artista fazendo um show, ou 2 shows, ou 3 shows, nós temos 24 horas do dia e a gente tem que preencher pelo menos final de tarde, toda madrugada de toda noite. E você viu que é uma confraternização que acaba virando. É verdade. Muito legal. Eu tive um comentário essa temporada, a Mari dizendo que ligavam para ela que queriam entrar, artista que estava saindo de um show, posso entrar no navio para passar a noite com vocês? Isso, sério? Tipo, querendo vir lá para passar, sabe, e as coisas não funcionam assim, né? É um navio, né? Não, é um navio. Você precisa... Regras. Bastante regras. Mas isso é muito legal, saber que acontece, já tem essa vontade dos artistas voltarem, mesmo que não estão trabalhando, mas voltar para poder estar vivendo aquilo ali, porque realmente eu, por exemplo, sempre faço esse questionamento que eu gostaria de pegar a minha mulher, sair para um lugar, assistir um show naquela qualidade que eu faço dentro do navio. Perfeito. Não tem, né? E outra coisa, é muito próximo. Aí você vai para tua cabine. Próximo. Ali no navio,
Você tá falando Pois do próximo é. artista. Pois é. É uma coisa meio chocante. Exatamente. Exatamente. Aí você tem que transcender para Las Vegas, É. para aquelas comunidades, você descer do teu hotel e já chegar na casa de show dentro do Caesar, do Aria e assim, né? É. O ritmo que tá crescendo muito. Por exemplo, esse ano a gente tem inédito 3 projetos de samba, pagode, que é o Navio do Belo, Isso que eu ia te destacar. Eu não sabia se era seu, mas obviamente meu, é seu. Navio do Belo. Davi do Belo foi uma coisa de louco. Foi. Foi uma coisa de louco. Porque Muito legal. tava todo mundo lá. O Belo, ele tem uma dedicação absoluta, né? Então, quando o artista me pergunta, Edu, como eu faço? O Wesley um dia me fez essa pergunta: como eu faço para ter o meu navio por 10 anos? Aí eu respondo: se dedica, né? É o teu público, esquece da tua agenda, você tem 3 dias para se dedicar para aquilo ali. Para aquele cara que veio e te assistir, fica 3 dias a bordo com ele. Porque senão a pessoa percebe que a dedicação não é igual. Mas, voltando na pergunta, esse ano a gente tem Belo, temos Sorriso Maroto, Boa. só as antigas. Sorriso das Antigas. É, o projeto dele. E temos Alexandre Pires. É que o Alexandre transcendeu, claro. O Alexandre, eu Alexandre acho que é é o- o artista. É um dos artistas mais plênicos. Eu ia falar isso. Você ia falar isso? Ia falar isso. É impressionante. Canta, dança, sapateia, não Exatamente. falta mais nada. Não falta. É uma humilhação. Igual o Alexandre É Pires. impressionante. É impressionante. É impressionante. O Alexandre é um canário maravilhoso, dedicado, e ainda quando ele tá no navio, ele se dedica de uma maneira, ele deixa a gente muito louco, porque ele sai andando para ir ver o público. Ah, é? A toda hora ele quer ir, sabe? Isso É um não cara que funciona assim. participa. E isso não funciona assim, né? Porque a gente precisa botar uma estratégia, né? De andar no navio. O Mickey não pode sair correndo dentro da Disney assim. Porque fica complicado, você pode perder o controle, né? Muito bom. E então isso acontece. O Alexandre é um fenômeno. Então, como eu te disse, Alexandre esse ano tá 3 movimentos nessa linha, apesar que o Alexandre transcendeu, como a gente diz, mas tem muito na linha sertaneja, temos Chitão e Chororó. O Jorge Mateus que a gente lançou, praticamente acabou. O Jorge uma Mateus. semana. Ainda mais essa pausa na carreira que eles vão fazer, né? Pois é. É algo que ter Jorge Mateus por perto é muito difícil. Foi uma honra eles terem escolhido foi fazer. A gente sabe, Juliano, vocês já conseguiram convencer? o Henrique Juliano já fez navio com a gente, mas não deles. Não deles. Não deles. Eu me lembro que ele já fez. Já fez, foi maravilhoso, inclusive, uma Foi apresentação um super navio. super navio. Se eu não me engano, foi um mesmo navio que fez Fernando Sorocaba junto, Sim. o Sorocaba, que eu adoro ele, junto. Foi um navio muito, muito especial. Mas Henrique Juliano é difícil convencer. Pois é, pelo que eu sei, porque você sabe que o Brunão, ele fica nessa... É o Bruno que fica na o frente. Brunão que fica nessa assediando eles, né? Eu sei. E E é difícil. eu tenho a certeza que o dia que esse sonho pintar na vida deles de ter o seu próprio navio, aí eles vão aparecer para poder fazer, né? Como é que você lida com a gestão desse negócio tão grandioso, que é muito grandioso, com a curadoria dos festivais? Eu sempre digo que a gente, aquele time de futebol, mesmo eu não entendendo de futebol nada, aquele time de futebol que sai de casa dizendo o jogo tá ganho, é o que pode perder, que mais tem chance de perder. Então, aquela coisa é reunião em cima de reunião, é todo dia repassando tudo, e para decidir um projeto é muito pensado. Então a gente teve que fazer um trabalho, sabe, daquele de pensar assertivamente, não só, porque o mais importante não é, eu vou pensar no que vai me dar mais lucro, não. É principalmente pensar naqueles que são seus parceiros, que estão ali em qualquer hora, sabe, na hora melhor ou na hora não tão boa. Eu entendi. Sabe? Se você fosse pensar só em lucro, Sim.
você deixaria uma história para trás. Exatamente. Uma história e uma história que você criou com vários parceiros de vida. De vida. E se você quer pensar em longevidade, Exatamente. você tem que pensar em conexões que você criou. E também a pessoa precisa pensar, Léo, eu acho que você tem visto muito isso, você vive esse meio e assim, o artista ele tem que saber fazer as escolhas também, né? Ele não pode sair fazer qualquer escolha porque é a imagem dele, Claro. né? O artista tem que se preocupar muito onde ele vai pisar, né? Porque é ele, é o nome dele que tá ali, qualquer palco que ele vai subir, isso é uma responsabilidade muito grande. Um navio maior ainda, porque você imagina quantas pessoas num Brasil passam mal em espirrar ou ter alguma indisposição em todos os hotéis do Brasil. Você vê uma notícia disso? Não vê. Agora, uma pessoa passa mal no navio por qualquer motivo, ela tá na primeira página de todo lugar, na capa de todo site no dia seguinte. Então você imagina somar isso, potencializar isso com o artista, entendeu? E vai associar, obviamente, a marca do artista. E quando você fala de navio temático, que é totalmente o que eu construí nesses 20 anos, quando a coisa acontece alguma coisa, alguém que queira fazer alguma coisa nessa linha, eu torço para que faça direito. Porque o que acontece? Porque todo, Bate, a onda vem para cima de mim. se fizerem besteira, sobra até para quem faz certo. Exatamente, por isso que a gente tem que falar, tem que responder, tem que dizer, tem que se dar nome aos bois, porque senão fica complicado. Mas sobra. Não, então, sobra, sempre vai sobrar, sempre vai ter aquele desavisado que vai dizer, nossa, que aconteceu? Teu navio, eu entrei numa concessionária, o cara falou, o que aconteceu? Teu navio deu overbook? Aí eu falei, então, não é o meu navio. não é o meu. Não é da minha empresa. Não é. E aí, pra explicar, mas sabe o que é? É que a promoção é muito forte. É muito grande. Ela é bem cuidada. Isso você pode ter certeza, ela é muito bem cuidada e eu fico muito feliz quando escuto as pessoas do meio. Você, que é uma pessoa hoje que é um grande formador de opinião, né? Hoje você conquistou um espaço que as TVs abertas olham e falam, meu, o que esse cara tá fazendo, né? Então sabe que Obrigado. é muito legal essa impressão que a gente consegue deixar. E fazendo aquilo que eu te falei, o passageiro é o importante, porque ele é o passageiro, Foco. ele é o fã, É isso. e é ele que tem que estar sendo, Exatamente. né? Ele é o foco. Ele é o foco, com É certeza. o foco do seu trabalho. Sim. E o retorno aos palcos? Como é que é isso agora? Pois é, o Ed, inclusive, é grande responsável disso. Vamos botar uma cadeirinha aqui? Vamos botar uma cadeira pro Eric, que eu acho que assim, Eric Johnson, se você vai ao navio da promoção, um dos objetivos também é encontrar o Eric Johnson. Aliás, o Eric Johnson, ele é aquele cara que consegue fazer o Zeca Pagodinho voltar pro palco, que consegue fazer o Leonardo passar de 50 minutos de show. Mas Ele é o cara. Ah, é? Porra, é ele. Ele é o que? Lobista? Que ele fica, também, ele fica ali e aí ele põe o cara de volta no palco, entendeu? Os amigos, e é tudo amigo dele. Então ele põe o cara de volta no É palco. impressionante, né? É impressionante. Já a gente não tem esse poder. Mas é impressionante como o Eric, sabe lidar com a classe artística. Sabe lidar. E isso é um dom. O Eri tem uma coisa que é meu amigo de 30 anos. 30. 30 anos. A gente ficou anos sem se ver. Não, ele vai você vai ser. Pronto. Sabe por quê? Senta aqui. Somos todos íntimos. Somos. Há quantos anos a gente se conhece? Muitos anos. Muitos anos. E aqui também muitos anos de amizade. E essa coisa da amizade, desculpa te cortar, mas essa coisa da amizade é o grande barato. Porque nos navios da promoção, eu tenho a oportunidade de reencontrar vários grandes amigos, amigas. Então tudo que a gente faz na promoção, com os amigos, cantores e cantoras, é pedir para que eles façam diferente da Terra. Porque na Terra os shows são maravilhosos, sem dúvida nenhuma.
Mas quando você entra naquela experiência, naquele transatlântico, quando a promoção te promove, te produz de um jeito diferente, você obviamente tem que ser diferente lá dentro. Né? Não dá para fazer um show como eu faço na Terra. Assim como você não vai fazer a mesma entrevista que você faz aqui no estúdio. Então, quando você faz uma externa, você faz uma entrevista diferente, né? Assim, e assim é a promoção. Por isso que eu tenho a liberdade, a intimidade, obviamente com muito respeito, muita amizade, de chegar pra rapaziada e falar, ó, vem cá, deixa eu... Zeca, você adora fazer 1 hora, né? Eu adoro fazer 1 hora. Só que aqui 1 hora não dá. Então, assim, esse último show... E ele entende. Claro, ele morre de rir. Que eu anuncio já... Ele falava no microfone do navio assim, o Zeca tá louco pra tirar foto com todo mundo hoje. E eu olhava, o Zeca com o Neto, tipo, o Zeca com o Neto se matando de rir. Sim, só com ele. Rir Só com ele. Nossa. Mas só você. Não, É mas só você, né? Mas é porque é uma intimidade de muitos anos também de profissão, né? São 45 anos de teatro, muitas novelas. Não, mas não é só isso. Não é só isso. É o seu dom. Você é o agregador. Ele tem esse dom de agregar. Todo mundo gosta dele, é impressionante. É verdade. É muito legal. E é difícil apresentar alguém pra ele. Imaginando o Eri, se ele fosse escrever uma biografia. Devia Tá fazer. imaginando, porque não vai rolar, não. Porque a gente não sabe se essa biografia é uma biografia de drama, de terror, uma biografia sensual. A gente não sabe como seria essa biografia. Na verdade, eu já passei por quase tudo nessa vida. E o grande barato que eu acho, eu acredito muito nisso, é aquilo que te dá prazer. Aquilo que te dá a honra de estar fazendo. Né? Eu acho muito legal quando você, um artista, pode ser o que for, qualquer profissão, quando você sente que você está fazendo com muito orgulho, com muito prazer, e você, obviamente, transmite isso. Tem lá no navio 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, aí nós vamos apresentar um artista. Esse artista, com toda certeza, é um amigo. É um admirador, é um cara que fala pra mim assim, pô, Eri, sou seu fã. Eu falo, eu também sou seu fã. De verdade, é a primeira vez que eu tô te vendo. A Marisa Monte, por exemplo, no navio da Marisa... Teve navio da Marisa? Foi incrível. Teve navio de Marisa Monte. Foi quando o Boninho foi convidado e aceitou o nosso convite da promoção para ir lá almoçar com a gente no navio e ficou encantado naquilo tudo ali. Em Mato Grosso, do mesmo navio. Adriana Calcanhoto. Que incrível. Arnaldo Antunes. O artista convida. O artista convida. Então, quando o artista convida, ele convida quem? As pessoas que ele se dá muito bem. Sim. As pessoas que ele sabe que vão, de repente, jogar no mesmo time. Né? Então, nessa... Só uma curiosidade desse navio da Marisa. Foi externa também? A gente fez um show no Pier Mauá, do Rio. Ela quis. O navio parou no Pier Mauá, a gente fez um show ali com o Ney Matogrosso junto com ela. Uma experiência muito, pra mim, principalmente, né? Que sou músico, foi muito expressivo, muito marcante. Muito marcante. E a gente vê a alegria do público, né? De estar podendo ver uma Marisa Monte, Ney Matogrosso, e de repente... A gente vai navegando e Marisa Monte está navegando com aquela galera toda, que realmente a Marisa Monte é uma espécie de uma entidade boa, né? Que ela entra em cena, ela entra no palco, eu falei para ela, você sabe que é a primeira vez que estamos nos vendo. Ela falou, não, Eri. Sério? Eu falei, sério. Pessoalmente, ela falou, não é possível, Eri. Já nos viu? Não, eu falei, não, a gente se conhece há muitos anos, através da televisão, através dos shows, dos teatros. Cara, porque não dá pra gente conhecer todo mundo pessoalmente. Né? O Roberto Carlos, por exemplo, eu faço... Não, o Roberto você conhece esse. Então, mas é porque... O Roberto... é porque o Roberto eu faço parte do projeto Emoções em Alto Mar, já há muitos anos e tal. Mas eu não conhecia, por exemplo, o Edu. Conheço o Edu há muitos anos, mas eu nunca mais tinha encontrado com o Edu. Onde é que eu encontrei com o Edu? No navio da promoção. E eu nem sabia que o Edu tinha alguma coisa a ver com aquilo tudo. Ah, foi assim? Foi a gente fez o Miss Brasil, final do Miss Brasil no navio. No navio. No navio do Belmarx. Ah, entendi. E aí ele entrou no meio daquelas misses de 2 metros de altura, entrou ele, Aquilo ali. entendeu? E aí ele me olhou, e fez pra mim assim, o que você tá fazendo aqui e que desse monte de mulher grande. Ele falou, não, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim aqui, o Bel me chamou pra vir aqui. Ele falou assim, então, tá vendo isso tudo aqui? Eu falei,
tudo comigo. Não, você é o cara? Ele falou, não, esse cara sou eu. E aí começou essa parceria. Aí eu comecei a servir ele. Há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, por aí. Por aí. Ele falou, eu quero te contratar, eu quero que você esteja aqui no Navio da Promoção. Eu falei, cara, pra te falar a verdade, eu não sei. Ele falou, não, vamos sentar aqui comigo e tal. Fui lá ainda era um outro lugar, a produtora, que aliás você tem que ir na produtora. É bom. Você tem que ir, porque sabe o que acontece, né? Parece É a assim, coleção tá falando de guitarra mais linda que você vai conseguir encontrar rodando o mundo, tá lá. Como é que é? A coleção de guitarra mais bonita. Mentira. É. Você como guitarrista? Sim, e a minha vida inteira colecionando grandes Então você guitarras. coleciona? Mentira. Sou guitarrista. Não, mas Eu essa falo que coleção não é- de guitarra, Eu falo que é um quantas? acervo, né? Acervo de... Quantas? De mais de 200 guitarras. É muito, muito legal. E você me perguntou da volta aos palcos. Sim. E eu falei que o Eri foi um grande responsável por isso, porque aqueles palcos que eu construo, aquelas coisas todas que eu faço, sempre fiz para mim, Uhum. né? Pensando em como eu gostaria que fosse. E fiquei 20 anos sem, não é que sem subir no palco, fiquei 20 anos sem lançar música séria, em fazer show. E o Eri me botou uma pilha nisso, e aí na temporada retrasada eu gravei um DVD a bordo, que está sendo lançado agora, foi lançada uma música agora super bem ouvida, que é o Baby. E essa volta para mim foi uma volta muito normal, porque eu nunca saí de lá, sabe? Eu sempre tive naquele pedaço, aquele ambiente sempre ele foi o meu ambiente. Eu me sinto como você aqui, eu me sinto completamente em casa. Sim, sim. De uma dificuldade. De uma dificuldade. Uma dificuldade, porque ele voltou. Porque assim, não existe, é uma não possibilidade de você falar assim, aquele artista parou. Não, o artista não para. Ou ele é parado, ou ele está dando um tempo. Quando eu olhei para o Edu, eu falei, cara, por que você ainda está dando um tempo? Ele falou, de quê? Eu falei, o palco, cara. O palco, ele ignora. O palco é mágico. E quando eu falo, é no palco que eu me sinto mais próximo de Deus, eu falo isso porque, assim, sem religião. Aquilo ali é um negócio muito sério, é um templo. Isso aqui, para mim, por exemplo, é um templo. Isso aqui é um palco. Porque quem está nos vendo, está vendo verdade, não está vendo mentira. Aqui não tem jogo, aqui tem realidade. Quando eu falei, Edu, você tem que voltar pro palco. Você tem que voltar pro palco. Ele falou, cara, eu falei, você tem que voltar pro palco. Ele falou, então eu vou me blindar de uma maneira profissional para que o palco realmente possa me receber e eu possa me sentir no palco à vontade em casa. Montou uma banda. Que eu não podia fazer qualquer coisa. Claro que não. Uma banda e no teatro no Teatro do Navio ele se apresenta. No Teatro do Navio, onde você também se apresenta. Também me apresenta, que você bem estava lá. E atrapalha, inclusive, atrapalha as minhas apresentações, porque ele fica mudando o dia do show dele. E aí a banda tem que se enquadrar. Ele vai fazer show hoje, então ele fica cismando, sabe? Esse patrão vai brigar, vai ver essa entrevista. Artista é fogo, Mas então, e Baby, como é que tá o desempenho dessa música? Tá indo muito legal, mesmo eu, sabe, você não pretender, eu não pretendo nada. Eu quero só que ela dê uma mensagem que ela é para as pessoas, que toque as pessoas. Hoje eu perguntei pro Miguel, falei para ele, Miguel, como que tá indo a música? Ele, poxa, teve quase 1,5 milhão de visualizações da música no YouTube. Falei, isso é bom ou é ruim? Não, porque eu tô acostumado a conversar com os caras. Não, porque eu tô acostumado a conversar com o Wesley, né? Encontro o Gustavo Lima no navio. Os caras falam de uns números, Não, aí... né? Que assim, a gente perde um pouco a noção, né? Esse cara teve 100 milhões de coisas. Então, eu sinceramente, não é por maldade, eu perguntei, isso é bom ou é ruim? Isso é sensacional. Tipo, eu não sei. Eu falei, é muito bom pelo segmento, Sim. Nossa, que legal ouvir isso, porque E esse projeto foi gravado em alto mar. em alto mar. Isso que é mais legal, 100% ao vivo, 100% ao vivo. com a banda, uma banda de rock lendária dos anos 70, que é a Casa das Máquinas, Ótimo. com o super maestro Marinho Testoni. É uma loucura isso. Então é um Edu super renovado, que a gente está vendo aqui agora. Renovado, mas eu te confesso que eu não gosto que as coisas se misturem. Mas
É muito também curioso, né, Eri? Que eu saio do palco de apresentar o artista, vou fazer o meu show e provavelmente 1 hora depois do meu show eu tô em cima do outro palco Cuidando cuidando de lá. da execução. Porque é a minha vida, é isso aí. Maravilhoso isso, É né? muito Sabe? bom, É é isso aí. gratificante demais. É muito gratificante, Léo, também dizer que quando você entra no navio, né, naquele transatlântico, as pessoas não sabem que aquela estrutura toda foi montada pela promoção. Tem muita gente que acha que o navio já vem assim. É. Não. E quando eu falo isso para os colegas, para os cantores, as cantoras, eles falam assim, cara, Eric, que loucura. Que loucura que isso aqui foi montado pela promoção. Eu falo em um dia. E esse equipamento todo que tem aqui de som, eu falo bem baixinho, todo esse equipamento de som é o mesmo som que tem no Rock in Rio. Vamos fazer um bate-bola? Bora. Qual artista que ainda não embarcou e que você sonha em levar para o mar? Javan. Eu ficaria de joelhos lá esperando ele no porto, se ele quiser. Já vem cantando Oceano. Vem. Caetano também, viu? Caetano também? Caetano. Tá perto, mas Caetano também. Caetano tá perto? Acho que sim. Uma música que defina a sua trajetória. Tá escrito do amigo dele, Xande de Pilares. Ah, tá escrito. Essa música toca em todo navio, na abertura do navio ela Você toca. toca? Toca em todo navio e ela É o mantra. é o mantra, tá escrito, verdade. erga essa cabeça, bate o pé e vai na fé, mande essa tristeza embora. Pois é. Muito bom, muito bom. Um show que te emocionou como se fosse o primeiro show. Guilherme Arantes fez um navio magnífico comigo e eu fui pro show dele. O Guilherme é um gênio, né? E quando ele cantou no final do show um lindo balão azul, e eu olhei pra trás e vi o teatro inteiro, era um de teatro esse show. Os shows eram na piscina e o dele no teatro. Quando eu olhei, vi todo mundo chorando, eu comecei a chorar também. Nossa. Quer dizer, é o que eu me lembre que esse show, eu assisti ele as 2 sessões, porque o navio tinha 1000 e poucos lugares, teve que ter 2 sessões, e eu chorei as 2 sessões. Que incrível. Guilherme Arantes. Que incrível. O que não pode faltar numa mala de um cruzeiro musical? Uma mala? Mala. Eu acho que na minha mala não pode faltar cartão de crédito. Porque não sou eu que faço a mala. Mas num cruzeiro musical não pode faltar muita disposição. Disposição. Disposição e a aceitar as coisas como ela vem, assim, sabe? Mas eu acho que as pessoas que entram no navio, elas já estão imbuídas nesse espírito. Você acredita? Sim. Porque não foi fácil para aquelas pessoas estarem ali. Sem dúvida. Você concorda? Sem dúvida. Foi muito sacrifício para as pessoas estarem ali, assim. Elas se dispuseram do tempo, pararam seu trabalho, seus trabalhos, suas vidas, para estarem ali naquele momento, elas estão muito felizes. Por isso que o cuidado tem que começar no translado. Né? Lá Na sua decisão de ir para o transatlântico, de ir no navio da promoção, quando você decide ir, você já tem que ser uma pessoa diferente. Você já tem que se considerar diferente, porque tudo que vai acontecer é uma experiência nova e única. Exato. E outra coisa, e é um privilegiado. Por final, um conselho para quem quer viver de arte no Brasil. dedicação, disciplina. E é difícil de conviver com a arte, né? É muito difícil, porque todos nós somos seres humanos. Então você está aqui agora sentado comigo, ninguém sabe que você é a estrela apresentador do programa, mas você tem uma vida, né? E é um ser humano. Você tem o dia bom, você tem o dia não tão bom, e você precisa estar inteiro para poder representar tudo aquilo que você representa para o teu público. Você tá legal? Você tá bem? Você chorou hoje? Você teve problema em casa? Você teve problema... Porque é um ser humano como o outro, né? Mas aquele público tá esperando o teu máximo. Melhor. O teu tudo. Edu Cristófaro. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito legal. Muito legal a Eric Johnson. Johnson. O incrível Eric Johnson. Quero agradecer aos dois. Quero dar parabéns. Que escritório maravilhoso. Obrigado. Que Deus continue Estamos começando, estamos engateando e vamos levar essa... Poxa, tá engateando sobre bem. entretenimento, falar mais sobre entretenimento no Brasil. A gente vê muitos canais de esporte fortes, poderosos, mas poucos canais de entretenimento. Quando você fala dos artistas, você fala hoje, principalmente, um dos caras mais respeitados. Vocês, querendo ou não, o Léo Dias hoje é um dos mais respeitados. Por quê?
Não é porque ele faça alguma coisa fofoca, não. Ele te leva para cima se você tiver o valor devido. Então, parabéns. Ou para baixo, né? E muito obrigado. Não, aí se você tiver para baixo. Obrigado. Obrigado, Edu. Valeu, gente. Valeu, próxima.